texto que inicia a leitura ou a mensagem dessa noite encontra-se na carta de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1 e o verso de número 18. Certamente, olha, não há dúvida aqui, o texto não inicia dizendo talvez, quem sabe, mas o texto diz certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Hoje nós estamos iniciando uma nova série de mensagens, falando agora sobre a mensagem da cruz. E achei oportuno que nós iniciássemos essa série de mensagens meditando na mensagem dita por Jesus Cristo. Jesus, o Cristo. Jesus, o Senhor. Na cruz, Jesus pregou os seus últimos sermões. As últimas mensagens de Jesus nessa terra, antes da sua ressurreição, elas estão contidas naquele momento em que Jesus estava crucificado. Por isso, esta mensagem, ela é tremenda. Ela nos fará relembrar aquilo que Jesus falou a seus discípulos. Ou seja, para mim e para você. Desde aquela cruz, desde o Calvário. Quando você ouvir falar a mensagem da cruz e ouvir falar do termo Calvário, ou ouvir falar do termo Gólgota, é a mesma coisa. Calvário e Gólgota está falando de um monte que fica em Jerusalém, um monte, um lugar alto, e essa palavra Calvário e Gólgota, elas são traduzidos por caveira. Esse lugar, nesse lugar chamado lugar da caveira, era onde as pessoas eram crucificadas, onde elas eram condenadas, e exatamente nesse lugar também, por levar esse nome, quem foi ou quem já viu alguma foto desse monte chamado Gólgota, ele tem um formato de uma caveira, como um semblante de uma pessoa, onde tem olhos e boca, então foi chamado de caveira, Gólgota, Calvário. Então, quando nós falamos Jesus foi crucificado no Monte do Calvário, no Monte da Caveira. E nesse monte, nesse lugar onde Jesus foi crucificado, houve algumas tremendas, maravilhosas e fundamentais mensagens que foram pregadas, que foram anunciadas por meu Senhor e por teu Senhor Jesus Cristo. E é sobre essas mensagens, ou esta mensagem da cruz, que quero nessa noite repartir com vocês. Relendo mais uma vez 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Por que é loucura? Versículo 23. Nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Essa mensagem, conhecida como a mensagem da cruz, é loucura para o judeu. Por que a mensagem da cruz é loucura para o judeu? Essa mensagem da cruz é loucura
Porque todo aquele que era crucificado, era condenado, ele era alguém maldito, alguém amaldiçoado, alguém condenado. E falar de Jesus como Filho de Deus, crucificado, loucura, escândalo. Era um escândalo para o judeu pensar de alguém que chamou para si a prerrogativa de ser o Filho de Deus e agora estava numa cruz. É um escândalo para o judeu. E para aqueles que não eram judeus, ou seja, a Bíblia chama de gentios, todo aquele que não é judeu, na Bíblia é conhecido como gentil, era um escândalo, era uma loucura. Por quê? Porque como pode aquele que se diz rei ser morto? E aí também nós podemos ver a glória do Senhor, porque Ele é o único rei que morre por seus súditos, é o único rei que dá a sua vida em resgate do seu povo. Graças a Deus pela mensagem da cruz, graças a Deus por isso. E a Bíblia diz que para os gregos eram aqueles conhecidos por dominarem o conhecimento teórico, filosófico. E quando eles olham para uma mensagem dizendo de um Filho de Deus que morreu numa cruz, eles dizem: é loucura. Não consigo conceber essa ideia, não consigo entender essa ideia. Por isso, a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão se perdendo, mas para aqueles que estão sendo salvos, é poder de Deus. É poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A mensagem da cruz que lhes trago essa noite é mensagem de salvação. É impossível que você, ao estar nesse lugar, saia deste lugar, ou ao sair deste lugar, saia sem a certeza de salvação. Você veio aqui essa noite porque o Senhor deseja oferecer a você a salvação. Isso através da mensagem da cruz. Então nós iniciamos o texto lendo a carta de Coríntios, porque certamente a palavra da cruz, ou a mensagem da cruz, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Então a palavra do Senhor nos diz que Jesus foi crucificado às 9h da manhã. Às 9h da manhã, o meu Senhor e o teu Senhor estava sendo crucificado. A Bíblia nos fala de que nesse momento da crucificação, às 9h da manhã, quando ele foi crucificado, dali para frente, nós veremos 7 mensagens que Jesus proferiu estando ele crucificado. E essa mensagem que Jesus proferiu estando ele crucificado, ele estava falando para mim e ele estava falando para você. E eu quero que você não apenas ouça, mas entenda bem, que você se alimente dessa palavra, que você coma essa palavra. Essa palavra é Deus falando comigo, é o próprio Senhor falando comigo. No Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34, nós encontramos a primeira mensagem de Jesus na cruz. E essa primeira mensagem, nós temos ali já no telão, é a mensagem de perdão. Quero pedir somente para os homens fazer essa leitura, para que façam essa leitura comigo. Façamos essa leitura na tela, na leitura da tela. Homens, contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. A mensagem da cruz, ela fala de perdão.
um perdão que Jesus estava oferecendo aos seus algozes, aos seus exatores, aos carrascos que ali estavam. A primeira mensagem que encontramos de Jesus crucificado foi essa mensagem de perdão. Não apenas ele estava perdoando ou clamando por perdão, mas ele estava intercedendo, orando em favor destes que agora o estavam crucificando. Ele disse: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Que tremenda essa mensagem. Nós sabemos que a mensagem da cruz fala de perdão. Um perdão que nos é oferecido. Eu quero dizer a você, nesse momento, se é que nós podemos esmiuçar mais o que esse texto está dizendo. É que hoje não importa o pecado por você cometido. O que eu quero ressaltar nesse momento é a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz fala de perdão. Existe perdão de Jesus para você. Sabe, uma mentira que Satanás, o nosso adversário, tenta sussurrar no ouvido de algumas pessoas, é que quando a pessoa entra pelo caminho do pecado, ela ouve dizendo: não há mais solução para você, não há mais perdão para você não tem mais jeito. Porém, a mensagem da cruz, ela fala de perdão. Jesus disse: Pai, perdoa. E perdoa porque eles não sabem o que fazem. Jesus, nesse momento, ele estava cumprindo uma palavra que ele mesmo havia ensinado a seus discípulos. E quero convidar você a encontrar na sua Bíblia, Lucas capítulo 26. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 6, versículo 27. Lucas capítulo 6, versículo 27 e 28. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis. Olha só. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei aos que vos maldizem. Orai pelo que vos caluniam. Olha que tremendo foi esse ensinamento de Jesus aos discípulos. Mas agora Jesus, estando naquela cruz, ele teve a oportunidade de dizer aos discípulos, de dizer a mim e a você: é possível perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos caluniam. E eu vou mostrar isso para vocês, perdoando aqueles que estão me ofendendo, estão me traindo, estão me caluniando. Então a mensagem da cruz, quando você ouvir falar da mensagem da cruz, nós cantamos antes: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Então, quando você cantar esse louvor, quando você lembrar dessa passagem bíblica, que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas é poder de Deus para a nossa salvação, você vai lembrar que a mensagem da cruz fala de perdão. Naquela cruz, Jesus conquistou para mim e para você o perdão. Sou perdoado em Cristo Jesus. Somos perdoados em Cristo Jesus. A segunda mensagem que Jesus proferiu estando naquela cruz é a mensagem de salvação. Se a primeira mensagem
que vimos de Jesus foi dizendo: Pai, perdoa-lhes, perdoe esse povo de Erval do Oeste, Joaçaba, Luzerna, Catanduvas, todos os arredores, Lacerdópolis, Capinzal, das cidades vizinhas aqui que se fazem presente, ou de todos. Quando ele falou, perdoa, ele também ofereceu salvação. Lucas capítulo 23, versículo 43. Gostaria de pedir para que as irmãs fizessem essa leitura, por gentileza. Jesus. Nós sabemos disso, que Jesus estava crucificado entre dois ladrões, entre dois malfeitores, assassinos. E a Bíblia nos fala de atitudes diferentes de um que estava da direita, quanto aquele que estava na esquerda. E nós sabemos que aquele que estava à sua direita, então ele faz um pedido ao Senhor para que Jesus lembrasse dele quando ele entrasse no seu reino. E Jesus então lhe diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo. Ele fala inclusive de comunhão. Você não apenas estará no paraíso, você não apenas terá salvação, mas você estará comigo no paraíso. Hoje, conversando com uma pessoa, essa pessoa dizia assim para mim: eu já fiz uma oração. Olha como é o engano de algumas pessoas, né? Por isso que Jesus disse que o povo ele é destruído por falta de conhecimento, ou que nós erramos por não conhecer a palavra. Ele disse: eu orei e pedi para o Senhor assim, que eu quero naquele dia ao menos vê-lo, nem que seja de longe. Só isso, eu não quero ir com ele, eu só quero vê-lo. E a palavra do Senhor diz que todo olho verá, até aqueles que os traspassaram, todo olho verá, bons e maus, se é que podemos fazer essa colocação. Todas as pessoas verão. A Bíblia diz na carta de Filipenses: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então esse privilégio está ordenado a todos vê-lo. Porém, estar com Ele no paraíso, esse é destinado a seus discípulos. Então eu não quero somente vê-lo, eu quero estar com Ele. E a mensagem da cruz nos fala que nos é oferecido, através do sacrifício do meu Senhor e do teu Senhor, Jesus Cristo, nos é oferecido salvação. Nós vimos aqui que a salvação é oferecido para todos. Por isso, nós como igreja não cremos que a salvação é somente para algumas pessoas predestinadas, mas nós cremos que a salvação está disponível a todo aquele que nele crê. Todo aquele que crê. E naquela cruz haviam duas pessoas, e um deles decidiu crer e dizer: Senhor, lembra-te de mim. E o Senhor então o abençoa dizendo: eu ofereço para você comunhão comigo, e ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, graças a Deus que a mensagem da cruz fala de perdão, e graças a Deus que a mensagem da cruz nos fala de salvação. Há salvação para mim e para você disponível em Jesus Cristo. Peço para a igreja citar João capítulo 3, versículo 16, por gentileza.
Para aqueles que se sentiram constrangidos por não saber esse versículo de cor, foi intencional, viu? Desculpa aí. Foi intencional. Porque você precisa, como alguém que carece do ar que respira, como alguém que carece do alimento ou da água diariamente, pega esse versículo, João 3,16, e assim, isso é uma questão de honra, eu preciso decorar esse versículo, até você decorar, memorizar e depois ter a revelação, o entendimento do que esse texto está falando para você. Esse texto que nós vimos do perdão que foi oferecido, nós vemos ali duas convicções que o ladrão teve. Primeiro, quando ele olhou para Jesus, ele viu em Jesus inocência. Ele disse: esse homem que está sendo crucificado junto comigo, ele é inocente. A primeira convicção que ele tinha. A segunda: eu sou culpado. Eu queria que todos vocês entendessem que não há ninguém aqui, e não sou acusador. Acusador é Satanás. Eu estou trazendo uma palavra de esclarecimento do que a Bíblia nos ensina. Não há ninguém aqui que não tenha nenhum pecado. Porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Todos nós pecamos, todos nós temos pecado. Dos dois ladrões que estavam na cruz, a Bíblia nos fala que aquele da direita, então ele reconhece a inocência de Jesus e que ele era culpado, e ele pede então por clemência, pede socorro, suplica ao Senhor salvação e recebe salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A terceira mensagem proferida por Jesus na cruz é a palavra de proteção. A palavra de proteção. E nós vamos ler, eu pedi para os homens para que façam essa leitura, João capítulo 19, quem está fazendo a anotação, é João 19, 25, 26 e 27, são 3 versículos. Então, homens, vamos fazer a leitura desses 3 versículos pelo telão? E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Amém? Essa proteção que Jesus ofereceu a Maria, que nós conhecemos como mãe de Jesus, a Bíblia nos fala de que naquele momento, Jesus, ao olhar para sua mãe, que chorava pelo seu filho, e olhar para o discípulo amado, João, discípulo de Jesus, e ao mesmo tempo era primo, porque a sua mãe, a mãe de João, era irmã de Maria. Então ele olha, e embora Jesus naquele momento já tivesse outros irmãos e irmãs, ele confia a sua mãe para seu primo e seu discípulo João. Por quê? Porque João naquele momento já estava convertido, e os seus irmãos ainda, naquele momento ainda não. Por quê? Porque Maria era viúva, seu esposo José já havia falecido, e ela precisava de um homem para protegê-la. E ele disse: João, aí está a sua mãe. E disse a Maria: Maria, eis aí o seu filho. Naquele momento, a mensagem da cruz estava falando sobre proteção, que é oferecida através de Jesus, e a proteção que nós devemos exercer às pessoas à nossa volta, às pessoas próximas a nós, adotando-nos como alguém que carece
de salvação em Cristo Jesus. E você pode ser esta pessoa a transmitir essa proteção, a transmitir essa mensagem da cruz que fala de proteção. Então Jesus, nessa terceira mensagem que ele proferiu, estando na cruz, ele fala de proteção. A mensagem da cruz, então, ela fala de perdão, ela fala de salvação, ela fala de proteção. A quarta mensagem de Jesus na cruz está em Mateus capítulo 27, versículo 46. Mateus capítulo 27, versículo 46. Interessante então nós relembrarmos que às 9 horas da manhã Jesus fora crucificado, e desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, a Bíblia nos fala, nos relata de que houve trevas, escuridão. Mesmo sendo meio-dia, houve escuridão pela morte de Jesus que estava por acontecer. E nós podemos fazer um paralelo, que na morte de Jesus houve esse momento de trevas, de escuridão, mesmo sendo meio-dia. E no nascimento de Jesus houve luz, mesmo sendo meia-noite. A Bíblia fala que à noite, quando Jesus estava nascendo, a luz brilhou sobre aquele lugar, pastores de longe viram e foram àquele lugar. Olha, que tremenda mensagem que Jesus estava proporcionando a todos, e a nós inclusive nesse momento. Então nós vemos que desde as 9 horas da manhã até às 3 horas da tarde, a Bíblia fala que houve escuridão e houve trevas. E nesse momento foi um momento terrível, e nós vemos então agora um momento de desamparo, e eu vou pedir para que as irmãs façam essa leitura, por gentileza. Esse é um momento terrível, esse é um momento em que nós aprendemos que era o momento em que Jesus estava sentindo-se desamparado da presença do Pai, porque o Senhor não habita no meio do pecado, e Jesus estava naquela cruz absorvendo o meu pecado, inclusive o seu. Maldições que eram para estar sobre mim e sobre você, Jesus estava levando sobre ele. Então foi um momento de desamparo. Ele esteve desamparado naquela cruz, a ponto de gritar em alta voz às 3 horas da tarde: Eli, Eli, Deus meu, por que me desamparaste? Um momento do desamparo do Pai, para que o Filho então cumprisse o propósito de levar sobre si as nossas dores, levar sobre si o nosso pecado, levar sobre si a nossa maldição. Então a mensagem da cruz fala também do desamparo de Jesus, para que eu e você pudéssemos ser nele amparados, pudéssemos encontrar nele amparo. Ele disse: eu não posso crer, não posso permitir de que Gilberto ou que nenhum dos que aqui estão sintam esse desamparo que eu estou sentindo nesse momento. Eu trago sobre mim, mas eu ofereço para eles o meu amparo. E aí ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansados de carregar seus pesados fardos, e eu lhes darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. As pessoas precisam dessa mensagem. Esta semana, no meio
musical, de músicas internacionais, viu-se a notícia de uma pessoa de renome internacional tirando a sua própria vida. E não entro em nenhum mérito da questão, até por não o conhecer, mas eu falo que as pessoas estão carecendo de um amparo, sendo que Jesus já conquistou naquela cruz. Se essa pessoa tivesse ouvido falar dessa mensagem, é muito que provável que o curso da vida dele seria totalmente outro. Mas você, meu irmão, você, minha irmã, está ouvindo essa mensagem da cruz. Que Jesus levou sobre si o desamparo, para que você não ficasse desamparado. Existe a presença, existe o cuidado, existe a proteção do Senhor sendo disponibilizada para você nesse momento. A mensagem da cruz fala sobre isso também. Nós vemos isso na palavra do Senhor. A quinta mensagem proferida por Jesus naquela cruz, nós encontramos em João capítulo 19 e versículo de número 28. Eu vou pedir para que os homens façam essa leitura junto comigo, por gentileza, olhando no telão, por favor. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, diz: tenho sede. Esse era um momento em que câimbras tomavam conta do nosso Senhor, em que a língua estava se apegando ao céu da boca, em que a agonia tomava conta de Jesus, em que dores perpassavam por todo o seu corpo. E naquele momento, a mensagem de Jesus foi dizer em alta voz: tenho sede. E Jesus sentiu sede para que nós pudéssemos ser nele saciados. João capítulo 4, versículo 14, ele diz: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, terá dentro de si uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quando nós olhamos para esse texto que acabamos de ler, nós vemos então o momento da agonia que Jesus sofreu para nos proporcionar alívio. Que tremenda é a mensagem da cruz, ou a mensagem proferida desde a cruz, desde a eternidade para nós hoje aqui. Quando nós olhamos Jesus dizendo: tenho sede, vocês bem sabem, ou lendo nas escrituras, outros até por filmes e outros meios, sabem que quando Jesus sentiu sede, eles lhe ofereceram vinagre. E a Bíblia diz que quando ele foi então para se saciar e percebeu que era, ele rejeitou. Ele não o quis. Algumas interpretações sobre isso, de que era para anestesiá-lo, outros maldade. Ele disse: tenho sede. E nós podemos ver então que essa mensagem de Jesus, proferida desde a cruz, é para que eu e você não vivêssemos mais com esta sede, buscando em tantas fontes. Pessoas buscam na fama, algumas, buscam na fama, outras se embriagam no poder, no dinheiro, embriagam-se com tantas coisas, mas Jesus é o único que tem a fonte de água da vida, e Ele nos oferece
que é o Espírito Santo dele que habita em seus discípulos, naquele que reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por isso eu disse, e agora eu gostaria de repetir, não é possível que você saia daqui essa noite sem a certeza da salvação, porque a mensagem da cruz nos traz essa garantia de que em Cristo Jesus temos salvação, temos perdão. Vamos lá, temos o perdão, temos salvação, temos proteção. No desamparo de Jesus somos amparados, na agonia de Jesus somos aliviados. A sexta mensagem de Jesus na cruz é a mensagem de vitória. João capítulo 19 e o versículo de número 30. João 19, verso 30. E as irmãs, por gentileza, poderiam fazer essa leitura olhando no telão? Alguns já conhecem essa mensagem, já leram, já ouviram, mas como é maravilhoso nós podemos nos deleitar mais uma vez, quando Jesus, nesse momento ele diz, está consumado. Para que nós possamos entender, essa palavra está consumado, o original dela é tetelestai. Existe até um CD de um ministério conhecido nacional e internacionalmente, o Ministério Diante do Trono, que gravou um CD com o nome Tetelestai. A tradução de está consumado ou Tetelestai é semelhante a um pai que diz para o filho, filho, faça isso. E quando o filho faz, ele volta para o pai e diz, Tetelestai. Eu fiz. Está feito. Quando Jesus estava naquela cruz e estava no seu último suspiro de vida, ele brada ao Pai: Pai, eu fiz o que estava proposto. Cumpri. Essa palavra tetelestai também era utilizada naquela época para aquelas pessoas que tinham uma dívida financeira. Enquanto ela estava pagando aquela dívida, ela ainda continuava com a dívida, com aquela pendência. Mas quando ela conseguia quitar a dívida, então, tetelestai, quitei, liquidei. Tetelestai era também conhecido como, no momento em que havia a quitação da dívida, como que na época, como que um carimbo era colocado sobre aquela promissória, sobre aquele documento aonde constava a dívida da pessoa, era colocado aquele carimbo dizendo, tetelestai, está pago, está quites, ele agora tem de fato direito. Aquilo que ele estava pagando agora de fato é dele. E Jesus naquela cruz, ele usa esse termo, quando ele diz, está consumado. Essa mensagem da cruz, que desde há 2000 anos, até chegar a nós hoje aqui, está dizendo para nós, ou tem o mesmo peso, a mesma autoridade que encontramos no passado. Pai, eu fiz o que deveria fazer, a dívida está paga. Colossenses, nós vimos isso, capítulo 2, verso 14, dizendo que o escrito de dívida que pesava contra nós foi rasgado, foi anulado. E aí a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as feridas dele fomos sarados. Está consumado. Essa é a mensagem da cruz. Quando nós participamos da ceia, nós relembramos sempre a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz
fala dessa mensagem de vitória. A última mensagem da cruz registrada nas Escrituras que Jesus falou antes da sua morte está em Lucas capítulo 23, versículo 46, que é a mensagem de entrega. E eu vou pedir aos homens, aliás, vou pedir a todos agora, por gentileza, por se tratar da última mensagem, que leiamos juntos Lucas capítulo 23, versículo 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. A morte não é o fim, não é a derrota. A morte é voltar para a casa do Pai. A morte é quando nosso espírito é entregue ao Pai. Jesus disse: Pai, nas tuas mãos, e não na mão de ninguém mais, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então a morte de Jesus, ou a morte de todo cristão, não é o fim. É somente o início dessa comunhão que o Senhor ofereceu àquele ladrão. Ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. No paraíso não há mais tristeza, não é lugar de dor, não é lugar de enfermidade, não é lugar do pecado. É lugar de paz, de consolo, de alegria, de delícias na presença do Senhor. E ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Estas 7 mensagens foram as últimas mensagens que Jesus apregou antes da sua morte. E essas 7 mensagens, elas são completas e nos oferecem salvação. Por isso, se alguém aqui ainda não tem certeza da salvação, eu quero dizer a vocês que está sendo oferecido a vocês salvação. A mensagem da cruz fala de salvação. Nós estaremos louvando ao Senhor mais uma vez com a canção Sim, eu amo a mensagem da cruz. Enquanto estivermos louvando ao Senhor, eu gostaria que você pudesse rever a sua vida. Se a mensagem da cruz já te alcançou, e a mensagem nós vemos aqui de maneira tão graciosa, a irmã colocou ali para nós, podemos ter um panorama aqui geral. Ela nos fala de perdão. Existe perdão para você, viu? Existe perdão para todos nós. A salvação está disponível para você. Por isso ninguém poderá chegar naquele dia dizendo ao Senhor: eu não tive oportunidade. Essa é uma noite de oportunidade, de perdão, de salvação. Ele nos oferece a proteção, assim como ofereceu a Maria, Ele oferece a nós. O desamparo de Jesus é para que nós não fôssemos desamparados. A agonia de Jesus, ou a sede que Ele sentiu, foi para que nós fôssemos nele saciados. A palavra de vitória, quando Ele disse: está consumado, fiz, liquidado, está completa. Eu fui até o final. E quando Ele disse: eu fui até o final, é porque Ele venceu o egoísmo. Nós muitas vezes somos derrotados pelo egoísmo, quando nós não queremos entregar a nossa vida. E Jesus disse: eu entrego a minha vida, eu venço a mim mesmo, ninguém tira a minha vida, eu, pelo contrário, eu a dou e tomo de volta, porque esse mandamento recebi do meu Pai.
E ele então ali na última mensagem é a mensagem de entrega. Se você ainda não havia entregue a sua vida ao Senhor Jesus, essa pode ser a noite da sua entrega de vida ao Senhor. Convido você a fazer essa decisão e você então entregar a sua vida ao Senhor.